porque a época desportiva também está a terminar na maioria das modalidades e claro que sabemos perfeitamente a época de futsal já terminou para a equipe Elétrico Futebol Clube na Liga Placar e hoje, tal como de costume, cá vamos nós fazer um balanço da época. Jorge, a última vez que falámos, eu dizia que faltavam 2 jogos, afinal só faltou 1. Exato. Mas aqui não era uma questão de esperança, era uma questão de convicção, porque na realidade foi uma equipe que mostrou surpresas ao longo da época. E eu lembro-me da nossa primeira conversa Uhum. no início da época. ahm, este foi um projeto desafiante, acredito eu. Sim, foi isso mesmo. Essa é a palavra certa. Foi um projeto muito desafiante que acaba por terminar a época desportiva com aquele segundo jogo dos quartos de final do playoff, em que acabámos por atingir os objetivos que nos propusemos. Ficamos com a sensação, ficamos sempre com a sensação que podíamos ter feito melhor, mas acaba por ser também a melhor época de sempre em termos desportivos do futsal do Elétrico. Tivemos a final da Taça da Liga, fomos ao playoff, não atingimos um dos objetivos que nos propusemos, que foi irmos à Final Eight da Taça de Portugal. Mas foi uma época muito, muito desafiante e que fomos crescendo perante a época, pode-se dizer. Esta equipa é muito estranho, mas mostra também o nível competitivo que a Liga Placar apresenta em Portugal. Se nós olharmos para trás e quando nós pensamos, talvez a equipe não tenha dado tantas alegrias, tantas vitórias em casa quanto seria desejado, mas o que é um facto é que chegar ao final e olhar para uma equipe que teve um mau princípio, mas foi uma equipe que conseguiu uma vitória no João Rocha, ahm, que conseguiu ir à final da Taça da Liga e disputar o playoff e disputar o playoff. Como é que é possível alguém que consegue fazer coisas tão boas e depois por outro lado parece há aqui um sabor agridoce que Bem, isto foi uma época que foi mal preparada. Temos que falar das coisas como elas são, em termos do que era a construção do plantel. Iniciámos a época com saída de alguns jogadores. Tinha pensado numa equipa, tinha um projeto de equipa diferente do que quando iniciei os trabalhos. Sai o Ferrugem logo na fase inicial, entra o Cine por tardia e veio a acontecer a consequência da saída do Ferrugem, ou seja, só foi para possível isso com a saída do Ferrugem, e acabámos por preparar mal o plantel, responsabilidade minha, que devia ter calculado que não começássemos com tão poucas soluções. Era um plantel muito jovem, sabíamos que iria ser um plantel mais jovem, mas tivemos muito poucas soluções. Depois, logo na fase inicial, perdemos mais um atleta e acabámos por também ter o Renato de fora a disputar o europeu das seleções, sub-19, e logo essa fase inicial foi muito mal preparada. Depois conseguimos reagir, reajustámos a equipa em janeiro, com a vinda do Pedro e depois com a vinda do Paixão, do Gonçalo Paixão, e acabámos por conseguir depois formar uma equipa, fazer bons desempenhos. Eu lembro que tivemos em casa, o Bruno falava da questão de que não tivemos ali jogos não tão bons, mas eu acho que identificar 2 jogos que claramente nós assim que a equipa tinha a obrigação de ter feito mais, que foi um jogo em Ferreira do Zeza, só que não mostramos o que era a equipa, e se a equipa não esteve lá. E o primeiro jogo do campeonato, da fase regular, na Quinta dos Lobos, em que não tinha 8 jogadores de campo, não tinha o Cínico, não estava inscrito, não tinha ainda também o Augusto Matias, que também não estava ainda inscrito, e acabámos também não ser competentes. Fizemos uma primeira parte muito má, uma entrada muito má, depois até acabámos por reagir, mas acabámos por perder o jogo. Agora houve aqui jogos, depois aqui já em Ponte Soura, conseguimos ser superiores, apesar de não termos ganho. E lembro-me também no jogo contra os Lomos, que fomos claramente superiores e perdemos 3-0 já na parte final. Tivemos um jogo contra o Braga, a equipa perdemos a 4 segundos do fim. Tivemos aqui um jogo contra o Benfica, que disputámos muito bem,
também na fase regular, em que falhámos um penalti e tivemos um jogo muito equilibrado até perto do final do jogo. Lembro do jogo de Famalicão também, que fomos claramente superiores e acabamos por perder 2-1, em que uma infelicidade e a expulsão do Brasil. Pronto, a equipa foi-se construindo, crescemos, foi difícil, foi desafiante, mas teve essa parte antagónica de conseguimos fazer das dificuldades iniciais, depois acabámos por construir uma equipa em que demonstrámos ser capazes, e aquela Taça da Liga demonstrou isso mesmo. Apesar de conseguirmos ter atingido a final com os jogos a serem decididos nos penaltis, também nesses jogos, claramente nós fomos as melhores equipas em campo, quer com o Torriense, quer com o Fundão, e merecemos estar naquela final, e pá, nós disputámos também como queríamos, mas foi inteiramente meritório estarmos lá. Fica aqui a sensação que se a fase regular tivesse corrido melhor e não fosse um oitavo, mas sim um sexto lugar, havia a hipótese de, ou pelo menos não encontrar dois dos maiores clubes de futsal da Europa e do mundo. E isso podia ser um fator a favor do Elétrico. Sim. Ah, Pegando numa equipe muito jovem, e em palavras suas, com uma nova liderança também diferente, ahm, este foi um ano zero para preparar aquilo que poderá ser a base de uma equipa sólida da próxima época. Sim, acredito que sim, mas passa primeiro porque de haver um projeto desportivo. Eu penso que para se construir algo em que identificamos um ano zero, temos que olhar para o que é que queremos atingir, para começarmos uma numeração, queremos chegar aonde, não é? E acho que é importante primeiro termos uma visão até onde é que queremos, o que é que o futsal do Elétrico, o que é que o Elétrico pensa do futsal, não é? O que é que pretende para o futsal, porque nós estamos numa prova profissional, numa liga profissional, em que não temos uma base que nos permita alimentar a equipa principal. Isso é uma dificuldade muito grande. Também olho para as restantes equipas da Liga Placar e não são muitos os jogadores das formações dessas equipas que alimentam as equipas principais. Por isso temos que olhar aqui para o que é que pretendemos. Agora, no que respeita à minha liderança, enquanto eu for o treinador, eu gosto de equipas irreverentes que procurem discutir os jogos todos de igual para igual contra qualquer adversário, tentar aproveitar o melhor dos jogadores que tenho. Gosto de jogadores jovens com potencial de crescimento, gosto de jogadores com maturidade tática e que nos possam também ajudar os mais novos a crescer, e é nessa perspectiva que nós queremos partir, e já tivemos um ano zero, queremos criar estabilidade para podermos continuar a fazer crescer esta equipa, que é a equipa principal do futsal do Elétrico. Queremos manter uma base, a base que já disputou esta época. Queremos dar mais profundidade ao plantel, acrescentando aqui também um bocadinho mais de qualidade também, para podermos ter mais soluções e podermos fazer uma época mais tranquila no que toca aos objetivos. O Bruno falou aí há pouco que um sexto lugar permitiria que nós podemos disputar um outro tipo de jogo, com outro tipo de adversário, e acho que o Braga este ano também poderia ter sido o adversário certo para quem ficou em sexto lugar, que foi o caso do Ferreira do Zezer, que disputou ali, foram ao terceiro jogo e jogos muito equilibrados. Era esse o lugar que nós ambicionávamos, não conseguimos. Mas também lembro que foi, se calhar não foi de certeza a época mais competitiva da Liga Placar. Uma competitividade, se calhar não tanta qualidade, mas chegar à última jornada e ver 4 equipas que podem descer, ou por outra, 5 equipas, em que 4 podem descer e 3 podem ir ao playoff, é sinónimo de que houve competitividade por baixo. E nós, na última jornada, fomos disputar um jogo com as Chinas em que íamos com a corda na garganta, sabendo que se perdêssemos era certo que descíamos. Mas também olhámos para a tabela e vimos, se nós ganharmos, há a possibilidade de nós atingirmos o objetivo, que foi aquilo que aconteceu. Isso também é demonstrativo que aquilo que fizemos este ano ainda tem mais valor e ainda torna esta época a melhor época de sempre do nosso futsal, porque sabíamos que o Elétrico esteve presente nos últimos 5 anos, esteve sempre presente no playoff, isso é inegável. Há 5 anos ficou no terceiro lugar, depois ficou num quinto lugar e tem ficado em sétimo e oitavo nos outros anos. Este ano ficámos em oitavo, ficámos a um ponto do sétimo, mas tenho noção que foi
foi muito equilibrado, do sexto para baixo, foram sempre equipas que podiam ter estado mais à frente. Eu lembro se a gente se tem ganho no fundão, por exemplo, e era já na parte final, nós claramente podíamos ter ficado nós em sétimo lugar. No sexto já não digo, mas podíamos ter ficado em sétimo. Por isso, até aí, eu acho que foi muito positivo. Olhando para o futuro, é pegar nesta base, acreditar nela. Houve ali, tivemos o Tiaguinho, que foi um dos jogadores com mais assistências e foi destacado durante parte da época como o jogador de referência com mais assistência, com mais assistências na liga. Tivemos a ida do Basílio novamente à seleção. Trouxemos outras coisas ao Basílio, do que é o jogo de um guarda-redes atualmente, a capacidade de poder jogar com os pés. Não é um guarda-redes brilhante com os pés, mas é um guarda-redes brilhante na defesa da baliza. E se lhe pudermos acrescentar essa questão dos pés é muito positivo. Temos já mais internacionais jovens na nossa equipa e vimos os atletas crescer. Vou dar o exemplo, o Samuel cresceu bastante, o Henrique fez uma época brilhante, se calhar a melhor época de sempre da carreira desportiva dele, também muito equilibrado. Mas esta juventude cresceu e isso deixa-nos orgulhosos. Temos o Gonçalo Paixão na seleção universitária, foi chamado agora para fazer o estágio e teve nos treinos. Hum, por isso tudo isso é positivo. O Pedro Santos e o Renato na seleção de sub-23, ou uma possível seleção de sub-23, estiveram presentes também nos jogos contra Angola. Tudo isso é de valorizar. Isso que ele falou. Eu lembro-me que uma das coisas que me dizia era que tinha a memória de quando vinha jogar a Ponte Sor, ter um ambiente de alguma forma assustador ou intimidador. Também conseguiu redespertar esse ambiente, porque nós ao longo da época fomos falando e sentíamos que os adeptos ainda estavam, mas ainda não com aquela garra, e é consequência das vitórias naturalmente, mas também porque houve aqui um trabalho da equipa que nunca esqueceu que do outro lado há alguém de verde e branco também que joga da mesma forma, com as armas que tem. Como é que foi chegar a esta fase e perceber que têm ali 500 pessoas a dizer que acreditamos em vocês? Isso foi uma surpresa agradável. A surpresa porquê? Porque de facto nós quando chegámos cá, eu quando vim cá jogar e mesmo algumas pessoas, e amigos e família que veio ver os jogos na fase inicial, sentiram sempre muito pouco, um pavilhão muito pouco ativo. O pavilhão até estava composto, mas não era efusivo na questão do que era o apoio à equipa. A equipa se calhar também não demonstrou, era uma equipa diferente, estava em construção, com a entrada de jogadores que ainda não conheciam também, que os adeptos ainda não os conheciam, e a desconfiança dos próprios adeptos para com a equipa se calhar também levou a isso. Esta parte final, eu acho que até a partir da segunda volta, eu acho que o clique dá-se ali com aquela final da Taça da Liga, que de facto despertou também os adeptos para a equipa que tinha e que se foram aproximando nós e aproximando uns dos outros, ou seja, aqueles menos adeptos que foram estando sempre connosco desde o início, que sentimos esse apoio, foram trazendo outros e cresceu. E estes últimos jogos em casa que tivemos, quer com o Sporting, ainda na fase regular, quer com o Caxinas, quer com o Ferreira do Zeze, foi um apoio espetacular. Aquela mancha verde na Taça da Liga foi brutal, porque só uma grande equipa como o Elétrico consegue ter um pavilhão com tanta gente, e eu posso dizer isto à vontade, porque eu já lá estive 2 vezes com outra equipa, e não conseguimos ter metade das pessoas que estavam lá. Ou seja, o Elétrico conseguiu transpor para o pavilhão do Gondomar, no mesmo pavilhão, mais de meia centena de pessoas a apoiar o Elétrico. Isso sentiu-se depois aqui nos jogos em casa, quer com o Caxinas, que é um jogo decisivo, parecia que estávamos a disputar e estávamos a disputar uma final, com aquele apoio constante, e um apoio positivo, que é sempre o chamar por nós, o impulsionar, mesmo o jogo com o Benfica, que nós tivemos quase sempre por baixo, e a equipa, em termos de resultados, e os adeptos fizeram-nos sempre acreditar, e aqueles últimos segundos, quando estava 4-3, permitimos que nós quase que fazemos um empate, muito com a ajuda deles, e isso foi notório. Acho que temos uma massa adepta. O Jorge nunca escondeu que a surpresa com a dimensão do clube, o quanto o Elétrico é grande, um clube
no interior do país, se é que podemos dizer que existe interior em Portugal, mas mais afastado do litoral. Hum, Sei que também, o crescimento do clube no seu todo em muito também depende da alavancagem que a equipe de futsal dá à imagem do clube. Ah, Isso é uma responsabilidade também que é transportada para os jogadores sentirem o peso que tem usar aquele barco. Sim, eu tentei transmitir isso. Acho que uma das coisas que foi algo que identifiquei, é uma área de melhoria, é que nós temos a responsabilidade, não podemos dizer-nos só que somos a referência em termos desportivos do elétrico, que as pessoas nos conhecem lá fora, conhecem o elétrico pelo facto do futsal levar o nome elétrico mais longe, mas também temos que assumir essa responsabilidade em tudo o resto. Ou seja, o que eu tentei fazer foi aproximar-nos, porque o que eu senti quando cá cheguei foi que a equipa estava muito fechada no seu pavilhão. O facto de não termos um pavilhão próprio, ou seja, o elétrico tem aqui uma série de oportunidades que pode agarrar para poder crescer, tem um potencial de crescimento grande, mas tem uma série de dificuldades. O facto de não termos um espaço próprio, os pavilhões são municipais, não é? Todas as instalações esportivas do elétrico são municipais, não são instalações próprias. Não temos uma sede onde podemos ter os jogadores a conviver, não temos uma sala de convívio para atleta ou atleta elétrico, não temos. Os atletas não convivem. Eu não me cruzo com o treinador do basquete porque treinamos em pavilhões diferentes. Eu não me cruzo com o treinador do futebol porque ele treina no estádio e eu treino no pavilhão, e não temos um espaço onde a gente se possa aproximar uns dos outros e criar uma cultura do atleta elétrico. Ou seja, temos o atleta do futsal do elétrico, o atleta do futebol do elétrico, e assim consecutivamente. O que nós quisemos foi sair da caixa e aproximarmos da comunidade, junto das pessoas, porque as pessoas vinham ao pavilhão, mas nós não íamos às pessoas. Usávamos nos cafés ou na rua, no trajeto que fazemos para casa, mas tudo o resto não. Fizemos visitas à casa dos avós, às escolas, fizemos visitas às entidades que nos apoiam, e acho que não temos um apoio direto, que foi o caso dos Amorim, que fomos fazer uma visita também. Ou seja, quisemos sair e mostrar, não, nós estamos aqui também para integrar esta região de Ponte Sor para que nós, é como se nós vivêssemos aqui também, isto também é a nossa casa, não é? Não estamos aqui só para jogar futsal ou para praticar o futsal. Portanto, isso foi um processo inicial, agora acho que tem um potencial de crescimento. Hoje mesmo fomos fazer uma visita à Takever. Os atletas saem daqui mais enriquecidos, os que não ficam não vão ficar, os que cá estão já conhecem melhor também o que se passa à sua volta, e isto é mais do que ganhar um jogo ao fim de semana, porque isso, as pessoas não, nós fizemos mais de 200 treinos, é uma coisa que é pensar assim, durante 10 meses é brutal, mais uma quantidade de jogos, uma pressão competitiva muito grande. Eles são atletas de alta competição, com regras para cumprir. Mas depois têm uma vida social, em que numa região, e como o Bruno sabe tão melhor que eu, que conhece, em que não é uma cidade de Lisboa, não é um centro urbano em que tenha muitas ofertas sociais, não é? Em que os atletas possam conviver, cabe-nos a nós arranjar e potenciar que isso aconteça para os atletas se sintam integrados na sociedade e que sintam ponto de E eu hoje sinto que os atletas sentem-se como alguém que nasceu aqui, não é? Porque passam mais tempo aqui e conhecem também melhor a região. Fomos ao Centro de Artes com os atletas, havia atletas que estavam cá há 3, 4 anos e ainda não conheciam aquele painel de rolhas que foi feito, que bateu o recorde. Não é? Isso também faz parte, não é só o ganhar o jogo ao fim de semana. E tivemos esse cuidado. Mas isso. Este, eu acredito que, vir, todo no início de uma época para uma cidade, para um projeto no interior do país, até para um treinador, profissional, isto é quase como, o jovem aluno que vai mudar de turma e que vai conhecer a nova turma. E como é que foi, para o treinador Jorge quando chegou ao Ponte Soco? Olha, eu gosto de desafios, gosto de sempre procurar coisas novas e mas confesso que houve um momento que questionei se de facto tinha sido a melhor opção, porque
quando nós vemos resultados, e claramente temos que olhar sempre à questão dos resultados, em que naquela quinta jornada nós tínhamos 5 derrotas, e acho que o Basílio já falou nisso. Hum, aquela vitória aqui com o Rio Ave permitiu dar ali algum alento, para que me despertasse para que o trabalho que estava a ser feito tinha que ser avaliado só no final, e parte também do meu princípio de que no fim fazemos as contas e fazemos um balanço do que é. Mas o que me trouxe para cá foi, não fui surpreendido naquilo que viria encontrar, porque quando aceitei o desafio procurei me informar como é que era a região, como era o elétrico, e há uma coisa que me atraiu logo, que foi a forma calorosa como vocês recebiam aqui as pessoas. Sentiam, olha, vais-te sentir em casa, as pessoas são fantásticas. E essa, para mim, essa relação interpessoal é muito mais importante, ou é a mais importante para que tudo o resto, condições de trabalho, uh, outro tipo de capacidades que o clube pudesse ter para eu poder construir uma equipa mais forte, porque para um treinador isso é importante, ter os melhores intervenientes para construir a sua melhor equipa. Tudo isso ficou para segundo plano quando eu senti que vinha para uma região em que as pessoas, ou para uma terra que as pessoas de facto recebiam bem, e que acarinhavam quem chegava de novo. Isso foi determinante para eu chegar. Agora, acho que, e vou voltar a falar nisto, que acho que é importante, e que o Bruno há bocado falou e depois eu não referi. Para termos um ano zero, temos que olhar para a frente e perceber o que é que queremos fazer do futsal do Elétrico. Porque se este ano houve esta dificuldade grande numa liga que foi competitiva, e que a maioria dos clubes olha para todos os outros plantéis tinham plantéis tensos, nós temos que nos acautelar e não passarmos pelo mesmo, senão depois pode ser tarde, podemos depois não conseguir. E o Elétrico tem esta dimensão, e o futsal do Elétrico consegue ter esta dimensão enquanto estiver na Liga Placar. Porque se não ficar na Liga Placar em algum momento da sua vida desportiva, é muito difícil depois voltar a este patamar. Por isso, para estarmos neste patamar, temos que definir estrategicamente o que é que pretendemos para o futuro. Para o futuro é já amanhã, que já estamos a preparar para a cima época, e fazer uma aposta firme naquilo que nós acreditamos. E tem que partir de cima. Esta entrevista vai ser tornada pública numa sexta-feira, que antecede a primeira meia maratona da cidade. Por iniciativa, acredito que sua, a equipe vai estar também a participar. Essa é uma forma também de agradecer aos adeptos que vão estar pela rua, e também acredito eu, de não só agradecer, mas provar tudo aquilo que disse até agora, que é o trabalho da aproximação. A época já terminou, não precisava estar aqui, e os jogadores também não. Exato. Qual foi a grande motivação? Foi isso mesmo que o Bruno disse. Foi nós sentirmos, aliás, quando eu tinha ali, quando vi aquela data, eu não quis colocar logo aquilo, nem partilhei logo com a equipa técnica, porque acreditava que podíamos ter feito uma surpresa com o Benfica. E se nós tivéssemos eliminado o Benfica, nós no dia 30 não podíamos estar a fazer aquela caminhada. E então nunca transmiti que, olha, se nós não conseguirmos eliminar o Benfica, nós não vamos estar aqui uma semana a mais só para marcar presença. Não, nós queremos estar naquela caminhada, queremos estar na primeira meia maratona, porque é também o sinal daquilo que nós fizemos durante uma época, que queremos nos aproximar também das pessoas, queremos fazer parte da ativa daquilo que o município e a comunidade vai fazendo. E o futsal, volto a dizer, a equipa é uma equipa profissional, é um facto, mas todos os momentos que nós pudermos ter em que possamos participar junto da comunidade, nós vamos aproveitá-los, sempre garantindo que os atletas podem depois ter um bom rendimento. E a primeira meia maratona foi uma excelente oportunidade, porque acabamos por, depois da primeira maratona, poder conviver com as pessoas, os nossos adeptos. Ainda hoje na TechEver, alguns funcionários da TechEver identificaram-nos, alguns a gente conhece, outros não conhecem tão bem, mas acabaram por nos saudar da época brilhante, e olha, fui lá ver o vosso jogo e parabéns pelo jogo que fizeram com o Benfica. Isso é gratificante,
para nós jogadores e acredito que para as pessoas que estão connosco também perceberem que nós não estamos isolados, estamos com eles, somos pessoas como eles e queremos estar também a participar como eles nesta primeira maratona, caminhada, alguns até querem correr. Eu disse, olha, vejam lá, que eu correr não vou, mas há atletas que até queriam fazer mesmo a primeira meia maratona, mas não, vamos fazer a caminhada todos e estamos junto dos nossos adeptos e das pessoas. Falou aqui na equipe técnica, esta também foi uma equipe técnica que se descobriu. Como em alguns projetos, o treinador leva a treinadora adjunto, leva o preparador de guarda-redes. Aqui, foi uma equipe técnica, na sua grande maioria, que se conheceu cá, a trabalhar. Ah, como é que foi o processo? Bom, eu quando fui convidado, foi-me dito logo que podia escolher. Eu quis saber quem estava cá a trabalhar, já tinha indicações do Gonçalo Mendonça, o nosso fisiologista e preparador físico, e uma referências dele, já o tinha identificado também para poder ser alguém que pudesse trabalhar comigo num outro projeto. Não, o fisioterapeuta também já conhecia o trabalho que eu tinha desenvolvido, quer com o João, quer quando esteve no Vitória de Setúbal. E o Tiago Rasquete já o conhecia, que tirámos a pós-graduação juntos, também já o tinha como referência das seleções, eu já o conhecia também desde o tempo que ele teve no Monfortense e sabia que era um técnico bastante competente e que juntos podíamos fazer aqui um bom trabalho. E foi o que aconteceu. Somos poucos, é um facto, queria ter mais gente a trabalhar comigo, tenho também dois técnicos que trabalham na sombra, um técnico de scouting e de análise dos adversários e de análise do que é, e do scouting dos adversários, que é o João Campos e o Bruno Vasco, trabalham na sombra e que não estão longe, estão a trabalhar em online e a analisar dados, mas precisava ter mais alguém aqui. Tivemos agora também a presença de um estagiário que é o João Nunes, que acabou por nos ajudar muito durante a época no trabalho de campo, na assistência também ao Tiago Rasquete no treino de baliza. Mas precisávamos de mais gente. E depois não posso deixar de referir que eu entendo que aquilo que agora já conheço, a manutenção desta modalidade depende muito de pessoas que muitas vezes não aparecem e que trabalham na sombra, que é o caso do senhor Carlos Dias e da dona Ida, e também do Manuel Basílio, sempre que tem a sua disponibilidade para poder estar presente. Mas claramente o Sr. Carlos Dias e a dona Ida garantiram que nunca nos faltasse nada do que é as condições para trabalharmos, equipamentos, ter sempre tudo bem tratado, as águas, tudo sempre impecável, e nunca nada nos faltou. E até aí nós só temos de estar gratos, nós, técnicos e jogadores, por aquilo que eles nos possibilitaram todos os dias, porque não é fácil, ainda bem esta fase, não é fácil. O treinador dizer assim, nós vamos treinar sábado e domingo de manhã, quando as pessoas às vezes é ao fim de semana que querem estar com a sua família, e eles disseram, não há problema nenhum, a gente treina sábado e domingo de manhã. Ao querer treinar, hoje, amanhã vamos ter que treinar mais cedo às 8 da manhã, quando havia hábitos de treinar só às 10. Sim senhora, não vamos treinar e às 8 da manhã ter tudo prontinho para treinar e no dia a seguir ou no treino da tarde ter tudo outra vez prontinho. E por isso, este trabalho não é só eu sou o que dou a cara, mas foi de todas estas pessoas e obviamente depois do acreditar dos jogadores que também se empenharam e se comprometeram com todo este processo. Isso foi muito positivo. Eu não posso deixar também de dizer semanalmente, quando muitas das semanas estive em treinos, e isto não fazendo qualquer tipo de comparação, até porque não é esse o nosso propósito, mas tenho que referir que o ambiente que se viveu nos treinos sempre foi um ambiente descontraído. Um ou outro momento de maior tensão Sim. anteceder jogos, mas foi com um ambiente descontraído que se foi percebendo ao longo da época as relações que estavam a ser criadas, a aproximação. Sim. Esse também foi um dos segredos de criar a família. Sim, é isso mesmo. Nós tivemos que nos adaptar uns aos outros. Como disse, era um grupo novo também. Eu só conhecia a melhor dois atletas, que é o Telmo e o Henrique, já tinha trabalhado com eles. Todos os outros tinham referências de os conhecer como atletas esportivos, não dos treinar, não ver relação pessoal. Mas fomos construindo isso e acho que esse foi um dos segredos. Foi
O Basílio, sinto o Basílio que é o nosso capitão, mais capitão, é mais líder de balneário, e foi uma dificuldade que eu encontrei quando no início em que não lixei a dizer aos atletas, isto não é segredo, que não se sentia ainda uma equipa, logo na fase inicial, fim da segunda, terceira jornada, não se sentia uma equipa, e sabe que as vitórias muitas vezes ajudam a isso, e como não havia vitórias, era preciso ter ali algum cuidado, mas sim, fomos crescendo com as dificuldades que tivemos, mas a maior dificuldade que eu senti foi de facto não ter mais atletas para podermos fazer o tipo de trabalho, e sobrecarregando os atletas que estavam, porque nunca deixámos de treinar, mas houve treinos que fizemos treinos com 7 jogadores, 6 jogadores de campo e um guarda-redes, fizemos, houve muitos treinos mesmo que não tínhamos atletas suficientes para trabalhar situações de estratégia de 5-4, por exemplo, ou seja, não tinha 9 atletas de campo. Isso dificultou-nos, e isso ainda valoriza mais o trabalho que foi feito. Os atletas, eu acho que disse numa das entrevistas que o Bruno teve a oportunidade de fazer lá no pavilhão, que foi esta equipa determina-se pela resiliência que teve, de acreditar sempre, nunca baixar os braços e sempre à luta, e com umas dificuldades físicas de alguns atletas. Lembro-me do Henrique na parte final jogou condicionado, o Tiaguinho jogou condicionado, o Cine muitas vezes também jogou condicionado. O próprio Telmo veio da seleção da Gola com cheio com desconforto nos atores também, a jogar, a pouparmos, a fazer uma gestão muito criteriosa destes atletas que estavam mais condicionados. E isso foi um crescimento meu também, porque não estava habituado a este tipo de problemas no treino, no processo de treino. Ou seja, sempre tive equipas em que se não, se havia atletas que tinham que ser geridos, eu tinha sempre atletas para poder fazer o treino. E também foi um crescimento, mas sim, o ambiente foi sempre, quase sempre muito positivo, mesmo com as derrotas soubemos reagir, enterrávamos as mágoas logo no primeiro treino, identificávamos o que é que tínhamos que melhorar, e logo para seguir dentro do campo e na quadra íamos trabalhar para melhorar aquilo que não tinha corrido muito bem. Isso foi sempre, isso foi sempre. Mas também, nunca nos pusemos em bicos de pés, senti eu, que nunca nos pusemos em bicos de pés de ter percebido que não foi quando chegámos a estar em sétimo lugar, e achámos que já estava garantido o playoff, que não, achámos sempre que isto só vai se terminar no fim, nem quando fomos à final da Taça da Liga achámos que éramos melhor equipa que as outras todas, só porque estávamos numa final. Não, fomos sempre humildes para perceber que ia ser uma época muito dura, e lembro-me algumas vezes de ter dito que isto só se ia decidir na última jornada, e foi o que aconteceu, acabou por acontecer. Neste momento, já descobriu o que é alma elétrico? Sim, já, isto, eu acho que tem que se sentir mesmo, tem que estar dentro para se poder sentir. A gente falar de alma elétrico é fácil, nós muitas vezes até, eu lembro-me de quando fez aquela reportagem no pavilhão municipal, que nós fizemos um treino conjunto com os meninos, os nossos benjamins, e que cada um deles fez uma entrevista, e até às vezes eu falar da alma elétrica, porque tem que se sentir cá dentro, e para sentir tem que estar dentro das coisas, tem que se viver, tem que se conhecer, e a alma elétrica é muito mais do que só dizer essas palavras, é preciso viver as coisas. Por isso acho que até aí temos de ter algum cuidado. Quem diz alma elétrica tem que ser alguém que já tenha vivido todo este contexto, que tem todo a ver com estas experiências. E eu hoje já digo, quando falo da alma elétrica, já sinto de maneira diferente. De facto, não é só apenas o dia do jogo, é toda a envolvência. É a gente olhar em qualquer parte e dizer que, por exemplo, de ter pessoas que foram a Braga, estavam 10 pessoas no pavilhão do Braga, quando nós eliminámos o Braga da primeira fase da Taça da Liga, e aquelas pessoas, quando foi o término do jogo, nós nos juntarmos todos e nos abraçarmos, é um sentimento que é indescritível. E aqueles pavilhões cheios de gente a gritar elétrico. Jorge, acredito que a próxima época vai ser assim também, mas agora já com o primeiro passo dado. Eu agradeço a forma como as coisas aconteceram ao longo da época, como sempre fomos bem recebidos pela equipe, e como a equipe nos veio visitar também, porque muitas das vezes foi gravado aqui, e para isso também foi necessário haver disponibilidade e vontade por parte também de quem veio até aqui às nossas instalações, porque é muito mais fácil esperar que alguém vá até ao pavilhão e gravar lá, sabe? Entendo isso. Mas eu agradeço, faço votos que seja uma boa pausa, independentemente do que venha a seguir ou não, mas que a próxima época seja em grande para todos.
Obrigado. Obrigado, Jorge. Também gostava de agradecer o vosso trabalho, vocês têm feito um trabalho muito útil para que é a divulgação do desporto e da modalidade em concreto. Acho que foram conseguindo transmitir tudo aquilo que ia ocorrendo durante a época desportiva e tiveram sempre uma, uma capacidade de estar sempre, quer nos momentos bons, quer nos menos bons, vocês estiveram sempre e a transmitir de uma forma, como é que eu ia dizer, que não tomaram parte, nunca, foram sempre isentos naquilo que foi as análises que foram transmitindo e também não é fácil muitas vezes vocês estarem sempre presentes e sei que o Bruno às vezes desdobrava-se entre os pavilhões e também lhe queria agradecer por todo esse trabalho que vocês têm feito também em prol do futsal elétrico. E pronto, chegamos então aqui ao final desta entrevista, última entrevista sobre a equipe de futsal do Elétrico Futebol Clube na época 25-26, naturalmente muitas outras hão de chegar, existe a época 26-27 e por aí fora. Por isso, um abraço e até à próxima.